coletiva com o técnico que conseguiu nosso acesso para a Série A do Brasileiro, Guto Ferreira. E a gente começa as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Aplausos aí, o professor Guto. Tá caindo a conexão. Agradecendo aí as palavras da Samara, Olô, né? oi. E dividindo esse mérito com Tudo ok, Tomás? todos os funcionários do clube, desde o mais humilde até o presidente, com meus companheiros de profissão que passaram antes de mim, que também deixaram a sua contribuição, em especial para esse grupo maravilhoso, que soube, desde o primeiro instante que eu cheguei aqui, entender o processo, se entregar. E eu acho que o mérito, como eu falei desde o início, o mérito é todo deles. A gente foi simplesmente um processo, né? Parte do processo. Alguém que mostrou o caminho. Agora, quem andou em passos firmes foram eles. E agradecer também todos aqueles que na rodada, de alguma maneira, contribuíram para o nosso sucesso. Posso dizer que com essa torcida não tinha como perder o jogo hoje. Quando nós chegamos, já foi emocionante. Eu tinha vivido alguma coisa parecida, mas não com tanta intensidade. Lá foi muito intenso. Olha a turma chegou aí. Olha aí agora. Não tem jeito, Guto. Não tem jeito, Guto. Olha, cuidado. Olha, ele caiu, rapaz, Guto, olha. Jogadores com aquele banho. Olha aí, coisa linda, rapaz. Professor Guto sendo homenageado por todos os jogadores. Ele já esperava isso com certeza. E está aí a grande festa. Só voltando na situação, né? Na divisão de méritos, e eu falava dessa torcida maravilhosa. Já sim, o Guto está aí. Pois não, professor. Eu tinha vivido alguma coisa forte no Bahia, quando na semifinal da Copa do Nordeste, em 2017, o ônibus quebrou no meio da ladeira, nós tivemos que sair do ônibus e caminhar 200 metros a pé no meio do torcedor. Foi um doping. Hoje não precisou nada disso, o doping foi dentro do ônibus. Incrível. Superou a emoção, a energia, a intensidade. E quando entramos em campo aqui, eu acho que tudo que o time conseguiu entregar tem muito do poder dessa energia, dessa força, dessa fé, coisa que eu falei sempre aqui, e lógico, da qualidade deles também. Então, agradeço a cada um dos atletas, cada um dos membros da comissão técnica, do staff, direção, enfim. Isso aí é uma conquista de todos, de toda a nação, Fenômeno Azul. Professor Guto, parabéns por essa virada sensacional que o senhor deu, juntamente com a sua equipe e com esses jogadores. Com a sua chegada aqui no Clube do Remo, mudou tudo. O senhor disparou, venceu 6 partidas naquele momento, e 2 empates, e o Remo sempre naquela luta. E quem tem fé sabe que o Clube do Remo ia chegar pelo futebol que vinha apresentando com você, e você que não indicou nenhum jogador, o mesmo elenco que estava aí claudicando, você fez esse elenco jogar. Utilizou, mudou algumas peças e o time respondeu em campo. Primeiro que o grupo, na sala de imprensa, a gente conversa com os jogadores, quando eles vão lá, é a oportunidade que nós aqui, os companheiros que participam das coletivas, têm. E a gente percebia na conversa dos jogadores, fora da entrevista, a gente dizia que você mudou a coisa. E mudou. Por isso que eu fui agora, antes, lhe dei um beijo de agradecimento em nome dessa torcida do Fenômeno Azul.
Eu cheguei a falar, não tem Manchester, não tem... aqui no Brasil é como se fosse do Corinthians, como se fosse do Palmeiras, São Paulo, do Flamengo, as grandes torcidas do futebol brasileiro. Obrigado por tudo, professor Guto Ferreira. Vou dividir mais uma vez esse obrigado seu, com todos aqueles que eu coloquei aqui. Eu só fui uma peça na engrenagem. Pode ficar à vontade. Bora! Agora fale do jogo, então. O jogo, de repente, o Remo leva um gol. Cara, Ali no começo, né, professor? No jogo. E de assim, repente, ó, eu falei do início da chegada, que foi emocionante. O foco dos jogadores muito focados. Nós tivemos a infelicidade de, talvez no primeiro ataque deles, ter tido um erro de posicionamento. Mas, por incrível que pareça, eu não sei, eu tenho uma coisa dentro de mim que... Agora é fácil falar, né? Agora é fácil falar. Mas eu tinha uma coisa que o jogo não acabava ali, que a gente ia virar o jogo, e por incrível que pareça, o resultado que estava dentro de mim era 3-1. A hora que saiu o terceiro gol, eu simplesmente... Eu não sabia para onde eu ia. Eu só agradecia. Eu só agradecia porque a força dos jogadores, né, lógico, posicionando ali para que nada de pior acontecesse, mas acho que o principal, que é o emocional do jogo, assim como nós não nos entregamos no gol, até baixamos a cabeça, comecei a gritar com o grupo tal, mas não dava para escutar nada. Eu acho que a reação veio de dentro deles mesmo, percebendo que estava só no começo do jogo. E o gol importantíssimo do Pedro Rocha, no apagar das luzes do primeiro tempo, no fechar o primeiro tempo ali. Aquele gol trouxe muita confiança para o grupo no segundo tempo. O Cantígio saiu com cãibra já no intervalo, porque é um jogador que vinha num processo de recuperação, de tempo de jogo. O Pavani entrou muito bem, né? E é isso, cara, não importa quanto tempo o cara jogou comigo, quantos jogos jogou comigo, é agradecer cada um deles que entrou lá dentro e procurou entregar o seu melhor a cada jogo. Eles são os grandes responsáveis, eles têm todo o merecimento e eles, tenho certeza, que estão muito felizes por poder entregar esse resultado final para esse torcedor maravilhoso que é o responsável por tudo. O Guto, Michel Anderson da Rádio Liberal, parabéns pela vitória, parabéns pelo acesso e obrigado também, né, por representar tão bem um clube paraense como você veio para agregar aqui com a gente. Guto, eu sempre falo quando converso com o Marcos Braz que o ônus e o bônus é dele, e essa frase para mim vale para você também, desde que você chegou. O ônus e o bônus é seu, porque vocês chegaram numa reta que as decisões tinham que ser tomadas e o que viesse de bom era para vocês, o que viesse de ruim também ia cair em vocês. E você hoje comemora o acesso. Eu queria falar de 2 pontos. Um, o quanto que você viveu esse momento aqui em Belém, porque você, para mim, não sei se posso estar enganado, mas para mim você foi um dos poucos profissionais que chegaram aqui na nossa terra e entenderam de uma forma muito rápida como funciona esse amor, essa paixão dessa torcida paraense como um todo pelo futebol. E a religião, enfim, o quanto que a gente funciona como povo. E você entendeu isso muito rápido e usou a seu favor, no meu ponto de vista. Queria saber como você trabalhou isso durante esse período e também que você falasse sobre o intervalo, porque, na minha visão, o empate era fundamental para que esse gás pudesse ser dado no intervalo para que você pudesse chegar a esse 3-1. E quando empatou, eu falei, agora o Guto vai conseguir fazer isso. Eu queria que você falasse sobre esses 2 momentos. Obrigado e parabéns novamente. Não, primeiro, agradecer o Brás por tudo que a gente conseguiu fazer aqui dentro. Cara, ter um cara com esse cabedal, com essa experiência, em cima foi fundamental e traz para a gente tranquilidade, traz para a gente confiança. Então, se a gente chegou aqui, tem muito disso, muito.
em relação à questão da cultura. De muito tempo que eu saí de Piracicaba, no interior de São Paulo, para São Paulo, capital, a trabalhar no São Paulo Futebol Clube. Foi a primeira vez que eu saí de casa para trabalhar num clube fora. Eu tive que entender que quando você sai de uma cidade, pode ser dentro do próprio estado, para você ter sucesso, precisa entender qual é a cultura do clube, qual é a cultura das pessoas. E se você não entender e não valorizar, você não faz parte deles. Se você não faz parte deles, você não pode ser o comandante. Se você quiser mudar alguma coisa dentro da cultura, primeiro você precisa entendê-la, para depois você poder mexer as peças da melhor maneira possível, para que isso possa ser assimilado e seja entendido como um avanço e não uma quebra cultural. Todos os estados, todas as cidades têm algo de especial, algo de característico. Jamais vá contra. Se você não gosta, se não faz parte do seu eu, não vá. E aqui eu aprendi muita coisa, muita coisa. Eu falei desde o início, quando um dos caras que primeiro me apresentou o Círio foi aquele cara ali. E a gente vai aprendendo, né, a força. Cara, eu sou um cara católico, eu sou um cara de fé, mas o que eu vi aqui dentro do estado do Pará supera tudo. É uma coisa muito forte, e é característico. Eu não sei dizer hoje se o Círio é essa força ou se essa força é o Círio. Né? Porque ela é uma coisa só, ela se une dentro do povo paraense. O povo paraense jamais se entrega. Principalmente dentro de casa, ele faz valer a sua força. Então, a gente conseguir passar isso para os jogadores, ficou mais fácil, porque eles tinham isso diariamente na convivência com os funcionários, no que eles viam nas ruas, o que muitos foram ver o Círio, né? Outros têm uma outra religião, e a própria religião já pulsa dessa maneira. Então, se você não entender essa parte cultural, não tem como você ser líder de um lugar onde você desconhece a cultura e não valoriza ela. Então, se você quer ter sucesso, a primeira coisa, aprenda e valorize. Senão, nem vá. Então, o que eu fiz foi isso, foi aprender, ter a humildade de aprender, e não é uma coisa fake, não. É um sentimento de dentro. Eu aprendi. Aonde eu aprendi a gostar, eu tive sucesso. Cara, o intervalo, acho que o gol foi fundamental, né? Ele trouxe a condição da gente poder assentar, ajustar, porque a gente estava bem na partida. Eles fizeram o gol e eles praticamente se encolheram, e nós fomos para cima, nós criamos algumas oportunidades muito boas, mas, você vê, nós fizemos 3, e o Tadeu fez pelo menos 3 defesas muito difíceis. Isso mostra a força que nós fomos no jogo. Erramos, como todo jogo erra. Erro, acerto faz parte do jogo. Mas é passando confiança para eles que as coisas acontecem. E parabenizar, que cruzamento lindo do Pedro Costa, no segundo gol. Né? A gente, no intervalo, foi uma das coisas que a gente rebateu muito, se você notou. Logo no início do segundo tempo, a gente já começou a colocar muita bola na área, porque é um time que tem dificuldade no encaixe de área. E o segundo gol saiu assim. E o terceiro gol talvez foi até no rebote disso também. Né? Então é isso, é estudar, é ler, agradecer o trabalho que a gente não pode, de um profissional que a gente não pode revelar o que é, né? Que foi fundamental, né, Cadu? Foi fundamental, né? Não pode não. Não pode não.
E só posso falar o nome, André. Mas não é o André, esse André, é um outro André. Agradecer você também, André, por todo o esforço seu, tá? Você sabe o quanto foi importante para a gente. Guto, boa noite, Gladys do Sport News. Parabéns pelo acesso. Já caiu a ficha desse momento histórico que você está marcando esse clube. E fica todo o agradecimento da imprensa paraense. Agora a gente vai cobrir jogos da Série A, graças ao seu trabalho e graças a esse clube incrível que chegou até a Série A. E fica aqui o meu agradecimento. Eu entrevistei a sua esposa e ela falou muito da fé de vocês dois. Você acabou de explanar isso agora. Eu queria que tu falasse desse momento histórico que vai marcar o Remo para sempre. Cara, eu tenho que agradecer a todos aqueles, começa pelo presidente, o Marcos Braz, enfim, todos aqueles que me deram a oportunidade de ser esse comandante, né? Porque se eles não pensassem na minha pessoa, eu não estaria aqui podendo comemorar esse feito. Um feito que, volto a falar, o Guto só foi uma peça da engrenagem. A força da engrenagem foram principalmente os jogadores lá dentro de campo, mas o suporte da engrenagem foi muita gente por trás. E essas pessoas são muito importantes, muito importantes. Cada um tem o seu tijolinho nessa construção. Então, cai a ficha? Acho que não. Acho que vai demorar ainda para cair a ficha. Porque é difícil, cara, é difícil. Você não tem noção. A gente já ficou extremamente emocionado na chegada com aquele mundo azul, né? Naquela invasão azul. A hora que nós entramos no campo, porra, para começar o jogo, eu olhava assim, não tinha espaço, velho. Não tinha espaço e era uma voz só. Uma voz só, cara. Isso aí é só quem está ali dentro para poder... É difícil, não tem como passar. É sentir só, não tem como passar. Então, é agradecer a todos. E que bom que a gente pôde ser um dos personagens para poder oferecer isso a esse torcedor que tanto merece. Boa noite, Guto. Bruno Amâncio, da TV Liberal. Primeiramente, parabéns para você e a todos do Clube do Remo. Demorar um pouco só para contextualizar minha pergunta, mas ela passa pelo significado que se tem um clube do Norte numa Série A depois de muito tempo. São 20 anos que um clube do Pará não frequenta a primeira divisão. A gente viveu a COP recentemente, a gente vê o Pará em outras áreas sendo valorizado, mas a gente precisava de ter um clube jogando uma primeira divisão. E muita gente questiona se o Norte tem potencial para isso, de se ter um clube numa primeira divisão. Algumas pessoas chegam aqui, conhecem Remo e Paysandu e veem a força que a torcida tem. Outros de fora que não chegam, não conseguem enxergar isso. Eu que sou de São Paulo, moro aqui há mais de 25 anos, entendo bem isso, mas eu conheço pessoas, familiares que perguntam, o Norte tem futebol? O Norte tem paixão tanto assim pelo futebol? E a gente vê nas pesquisas torcidas de Remo e Paysandu superando torcidas de Flamengo, superando torcida de São Paulo, Corinthians. Você que chegou agora para trabalhar, você já veio aqui no Pará, mas agora para trabalhar no clube, o que você tem para dizer para as pessoas da representatividade que o Pará merecia ter no cenário nacional, numa Série A, principalmente agora que a gente vive um momento de redes sociais, que isso potencializa muito mais a visibilidade? Eu acho que tem duas vias. Uma via que o Brasil todo precisa sim enxergar a força desse Estado e do futebol nesse Estado. Mas esse Estado precisa se valorizar e entender que para estar jogando, caminhando no nível que se está chegando, que se está brigando, precisa estar estruturado, altamente organizado e precisa pensar grande. Senão, da mesma maneira que sobe e desce e escapa e vai tudo embora. Esse trabalho foi um trabalho
que vem numa sequência de crescimento. Então, tem um aprendizado a cada dia, mas precisa ter o entendimento que a cada dia precisa melhorar mais e mais e mais. A força é gigante, desde que haja o entendimento e o pensamento grande. E o entendimento que precisa se fazer coisas grandes. Coisas grandes não precisa necessariamente ter investimentos no nível de Flamengo, de Corinthians, até porque é impossível. Mas coisas grandes é pensar grande, se construindo, se estruturando e entendendo o processo do que é o futebol. Fazendo isso, com a força dessa torcida, cara, vai vivenciar anos e anos de sucesso na Série A. Mas se não souber fazer, vai ter problemas na frente. Boa noite, Guto. Smith Riage, do canal Chaves Remista. Parabéns pelo acesso. Fez história aqui no Leão Azul. O último acesso do Remo para a Série A tinha acontecido em 92. 33 anos depois acontece. Eu só discordo do Michel Anderson quando ele disse que você também tem um ônus se não desse certo. Eu discordo, porque se você, mesmo que tivesse chegado aqui e não tivesse dado certo, o teu trabalho já mereceria muitos os nossos parabéns, porque o Remo só entrou na briga pelo acesso muito em função da tua recuperação. E ficou guardado na minha memória aqui uma entrevista que você deu para a Remo TV, lá no CT do Fluminense, antes do jogo com Volta Redonda. Você foi enfático e disse: o elenco do Remo é bom. Esse elenco tem capacidade de recuperação. E foi justamente isso que aconteceu com o Remo, perdendo apenas um jogo, com as circunstâncias que aconteceram lá em Santa Catarina. Queria que você falasse do jogo em relação a uma questão que chamou a nossa atenção. Você voltou a utilizar o Cantígio e hoje colocou o Pavani, que arrebentou no segundo tempo e foi muito importante. Como é que foi a conversa com esses jogadores que estavam de lado do trabalho, digamos assim, que não vinham sendo aproveitados, para que no momento certo eles fossem protagonistas? E se caiu a ficha também de que o Cuiabá, clube que você iniciou o trabalho na Série B, de uma certa forma ajudou você a conquistar esse acesso. Parabéns. Eu, inclusive, já mandei mensagens agradecendo pelo profissionalismo. Eu acho que, antes de tudo, pelo profissionalismo, né? Pela seriedade do grupo, do Eduardo, do presidente, em especial da equipe de jogadores. Antes de falar qualquer coisa, eu estou falando de tanta gente, mas eu tenho que fazer uma menção honrosa especial à equipe que me acompanha, né? Ao André, ao Wellington, ao Juca, o Kleber, por toda a dedicação, toda a entrega. Foram dias e mais dias, chegando 6h15, 6h30 da manhã, saindo 4, 5, 6 horas da tarde, para poder estudar a melhor forma de treinar, estudar os pontos que nós tínhamos que aperfeiçoar e estudar sobre os adversários aonde a gente tinha que trabalhar para ter felicidade, para poder tirar vantagem. Como eu falo sempre, um trabalho, tudo tem seu preço, né? E essa entrega, esse profissionalismo é fundamental. Desculpe aí, entrando na sua pergunta. Cantígio Pavani. Cara, em momento algum, nós isolamos ninguém. E todo o trabalho que foi feito aqui foi olho no olho. Nós demos sempre o feedback. E vou falar um negócio para você. Hoje, dentro da nossa leitura, a gente conseguiu premiar um dos caras que nunca desistiu, nunca largou, que foi o Pavani. Eu cheguei em muitos treinamentos, muitos. Terminava o treinamento e falava: pô, Pavani, eu estou me sentindo mal, cara. Eu não quero te dar bala Juquinha. Eu estou me sentindo mal. Mas você está bem, cara, você está treinando pra caramba. Te peço perdão por ainda não conseguir te colocar. E as coisas vão acontecendo, e hoje a semana dele foi maravilhosa de treinamento. O Cantígio já tinha entrado bem no jogo lá. A gente precisava qualificar, a gente tinha certeza que o Goiás vinha num bloco baixo.
a gente precisava melhorar a saída de bola, então nós pusemos o Cantígio para jogar mais. A própria entrada do Pavani foi para isso. Tem outros jogos que eram jogos muito físicos. Então a gente precisava ter jogadores que compensassem essa parte física, de contato, de intensidade, de velocidade. E hoje a gente precisava jogar mais, jogar. E a gente conseguiu compensar, mesmo na perda da bola, está equilibrado. E graças a Deus deu tudo certo. Parabéns a eles, já agradeci cada um e agradeço novamente todos aqueles. Tem jogadores, cara, que estavam numa condição muito boa e não tiveram a felicidade de entrar. Infelizmente, isso mostra a força, a qualidade do grupo, né? Porque se você tem um bando de pangaré, aí, meu filho, né? Aí você não sabe quem você coloca. Aqui não era que a gente não sabia, a gente sabia cada um, não tinha medo de colocar, não. É que o momento da partida, às vezes, indicava um e não indicava aquele jogador. Cara, foi difícil de montar banco. Tá? Mas hoje, inclusive, agradecer ao Luiz, que fez um vídeo motivacional muito legal, onde a gente procurou colocar lances de qualidade em alguma partida de todos os convocados e mais alguns do plantel que participaram bastante. E teve muita coisa boa. Todos praticamente, um ou outro que não teve lance, porque não jogou, infelizmente não jogou, e o Cauã estava no banco, um cara que não tinha medo nenhum de colocá-lo na partida, que está merecendo, inclusive, foi um deles. Enfim, eu acho que quando se ganha, se premia para todos. Boa noite, Guto. Parabéns pela vitória, parabéns pelo acesso. Você não gosta muito que a gente fale isso, até falei para você lá na zona mista, que tem um cara, tá certo? O elenco é muito bom, você já falou sobre isso, e realmente é muito bom, muito qualificado. Mas tem um cara que, mesmo dizendo para todo mundo que não fez nada ou fez pouco, mudou o panorama da equipe, mudou o panorama do elenco e do clube dentro da competição, e isso sem margem de erro. Esse cara é você. Você fez essa mudança de áreas, você provocou essa mudança, e em 10 jogos você conseguiu 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Algo que era impensável. E você trouxe o Remo da 13ª colocação para agora o acesso. Então, em nome de todo o Fenômeno Azul, eu, enquanto ADM de uma página clubista, quero agradecer o seu trabalho, aproveitando para agradecer também aqui na pessoa do Cadu, o trabalho que foi feito também aí nos bastidores, por trás, né? A gente já conseguiu bater um papo ali sobre algumas outras situações. Agradecer a todo mundo que foi envolvido nessa situação. Durante a semana, eu mesmo puxei, o Smith também, todo mundo puxou o Eu Acredito. Hoje, aqui, era só o que se cantava, Eu Acredito. Isso teve essa influência positiva para que o Remo conseguisse sair de uma situação que já era adversa no início do jogo, que ficou pior ainda tomando gol aos 7 minutos, que quando parecia que a coisa não ia engrenar, veio o Pedro Rocha e conseguiu aquele golaço e tudo mudou no segundo tempo. Essa influência, você mesmo falou, de fora, desde o início da semana, você acha que isso também contribuiu para que essa virada de ânimo, para que esse entendimento também fosse para dentro de campo? Bom, primeiro, em relação à situação inicial que você falou, o que eu mudei no grupo? O que eu mudei foi fazê-los entender que precisava entregar mais. E jogaria quem estivesse pensando no nós e não no eu. E à medida que todo mundo foi entendendo, foi entrando no trabalho, e todos puderam ajudar. Nada mais do que isso. O resto foi circunstância normal de um trabalho. Lógico, para você chegar, tem um ou outro que em algum momento
pode testar. Quando foi testado, tivemos respaldo. Agimos e tivemos respaldo. Ponto. Em relação a essa força, né? Eu nunca neguei essa força. Nunca neguei. E essa situação externa do acreditar até o último instante, eu já falei da força do paraense, né? Dessa fé gigantesca do paraense, que hoje foi mais uma demonstração, e com certeza isso trouxe uma segurança, uma confiança para o atleta de não se entregar, de entender que até o último momento tinha que acreditar e tinha que entregar o melhor de cada um. E aí o melhor aconteceu e essa festa maravilhosa. Boa noite, professor. Boa noite. Guto, parabéns pelo acesso, pela vitória. E eu queria deixar um comentário aqui a respeito de uma palavra que você falou. Quando você, na entrada da equipe, do Clube do Remo no gramado, você viu aquela atmosfera na arquibancada que a gente vê em poucos lugares do Brasil. E até onde essa magnitude do torcedor pode influenciar o time dentro de campo e também sobre o João Pedro. João Pedro que foi fundamental também para essa vitória, brigando ali na frente, fazendo o pivô e também conquistando aí a vitória junto com o clube, ajudando o elenco aí com 2 gols. E até Tinha trabalhado na Fonte Nova com 48 mil. Tinha trabalhado na Ilha do Retiro com 30 mil. No Ceará, infelizmente, foi a época da pandemia. A Ponte, o Inter, não chegamos a ter um público desse quilate. Cara, que bom. Tem que agradecer a Deus. Chegando em casa, vou botar o joelhinho ali, dobrado, e agradecer a Ele por me oferecer esse momento. Boa noite, Guto Ferreira. Eu queria passar uma experiência pessoal minha contigo. Dia 7 de janeiro de 2025, eu te encontrava em Santana de Parnaíba. Nós conversamos sobre Portuguesa, Figueirense. Você estava, infelizmente, sem trabalhar pela competência que você tem. E hoje, 23 de novembro de 2025, você sobe o Clube do Remo após, desde 1994. Eu quero humildemente perguntar o que traz para você essa experiência de, no começo do ano, estar sem trabalhar e agora, em novembro de 2025, subir um clube como é esse, o grande clube do Norte. Por favor. Bom, agradecer você pela parceria, né? Lá em Santana do Parnaíba, nós assistimos várias rodadas juntos, né? Cara, quem gosta de futebol não pode estar longe do futebol. E eu não sou o cara de gostar de futebol na TV. Eu gosto de ver futebol ao vivo. E muitas vezes, pelo nível que a gente trabalha, a gente não tem como ir aos estádios para ver os jogos. Então, a gente tem que ter sempre um lugar mais reservado para poder acompanhar. Então, quando eu vou a BH, eu tenho condições de assistir. Dependendo da situação em São Paulo, eu consigo assistir um ou outro jogo, mas não é qualquer lugar. E eu sou um cara que fui forjado na base. Eu comecei lá embaixo, no sub-12, sub-13, como preparador físico. E aí fui subindo. Eu tive aí, bem dizer, uns 10 anos de base, antes de ser lançado como treinador profissional, primeiro como auxiliar no Inter de Porto Alegre, e depois como treinador principal. Eu tive o privilégio de já no primeiro trabalho ser campeão gaúcho. Mas depois a vida
a carreira foi dificultando um pouco, a gente deu uma segurada, até para ganhar força, para aprender mais, e quando nós voltamos, voltamos com força. Mas a gente nunca deixou de gostar, nunca deixou de apoiar os jogadores que amanhã vão fazer a diferença. Então, se você não conhece quem está no mercado, como é que você vai montar time bom? Você tem que acompanhar futebol, né? E o futebol acompanhado na TV não é a mesma coisa do futebol acompanhado ao vivo, a cores, né? Ali você tem um feeling muito maior. Então, o que foi lá foi isso. A emoção hoje, cara, sem palavras. Eu já falei várias vezes aqui, é difícil de escrever. O sentimento é difícil de escrever. O sentimento é de uma felicidade imensa, né? Por poder estar fazendo parte de tudo isso aqui. E gratidão a cada um que se esforçou para que isso fosse possível. E quando eu falo cada um, não é só atleta, direção, staff, funcionário, são vocês que procuraram cobrir o dia a dia da melhor maneira possível. E a cada torcedor que veio nos apoiar aqui, em Santa Catarina, em Novo Horizonte, em todos os nossos jogos, lá em Cuiabá, enfim, em cada jogo nosso, lá contra o Operário, a gente nunca esteve sozinho. E isso é muito bom.